Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Ministra prorroga a execução da Lei Paulo Gustavo até dezembro de 2023. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade e prorrogou até 31 de dezembro de 2023 o prazo para a execução da chamada Lei Paulo Gustavo, a PLC número 195 de 2022. Em vigor desde julho de 2022, o texto aprovado pelo Congresso Nacional estabeleceu regras a serem cumpridas pela União para ajudar com recursos financeiros que estados e municípios implementassem ações emergenciais para socorrer trabalhadores do setor cultural prejudicados pelas consequências da pandemia da Covid-19. O governo federal chegou a vetar a Lei Paulo Gustavo e também a Lei Aldir Blanc, Lei número 14.399, que, em julho do último ano, instituiu a Política Nacional de Fomento à Cultura. Mas o Congresso Nacional derrubou os vetos presidenciais, restituindo a obrigação da União de repassar 3,86 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para estados e municípios fomentarem atividades culturais. Na sequência, o governo federal editou a medida provisória número 1135, alterando trechos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, adiando os repasses financeiros e condicionando a ajuda à disponibilidade orçamentária. Na ação direta de inconstitucionalidade que ajuizou no STF, o Sustentabilidade alega que o governo federal não só não diligenciou tempestivamente, ou seja, não se empenhou de forma apropriada para o cumprimento integral da execução orçamentária no setor cultural ainda em 2022, como, mesmo que o tivesse feito, possivelmente não haveria tempo hábil para ver a integral e adequada execução orçamentária até o dia 31 de dezembro. Com base nos fatos narrados pelo Sustentabilidade, em sua decisão, a ministra Carmen Lúcia classifica a conduta do governo federal como indolência administrativa. Ela lembra que, no início de novembro, o plenário da Corte já tinha aprovado, por maioria, a suspensão dos efeitos da MP 1135 de 2022, mantendo a eficácia das duas leis anteriormente aprovadas pelo Poder Legislativo, mantendo a obrigatoriedade dos repasses da União aos estados e municípios. Além de autorizar a execução da Lei Paulo Gustavo por estados e municípios até 31 de dezembro de 2023, ou até que o Congresso Nacional conclua a apreciação da medida provisória 1135, a ministra determinou que os órgãos federais competentes, especialmente os Ministérios da Fazenda e do Turismo, responsável atualmente por conduzir a Política Nacional para a Cultura, efetuassem até 31 de dezembro o empenho global dos recursos destinados à Secretaria Especial de Cultura, a Secult, sob pena de responsabilidade administrativa de quem impedir que isso seja feito. Em função do curto espaço de tempo para o cumprimento da decisão proferida no dia 29 de dezembro e a proximidade do término do período orçamentário de 2022, a ministra determinou que os valores destinados a cada ente federado favorecido sejam inscritos em restos a pagar. Emendas individuais serão remanejadas conforme parecer final do orçamento de 2023. A Comissão Mista de Orçamento, a CMO, divulgou o parecer final da Comissão sobre o Orçamento de 2023, PLN 32 de 2022, já com a atualização das tabelas de despesas após as mudanças feitas a partir da Emenda Constitucional 126. Os Ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos, Desenvolvimento Regional e Turismo tiveram aumentos de dotação superiores a 100% em relação ao projeto enviado pelo Executivo. Os recursos para o programa Moradia Digna foram elevados mais de 100 vezes, chegando a 10,5 bilhões de reais. O Executivo deve sancionar o orçamento de 2023 com a configuração de 23 ministérios do governo anterior e, internamente, será feita a divisão dos recursos entre os novos 37 ministros. No total,
o orçamento de 2023 saiu de 5 trilhões de reais para 5 trilhões e 202 bilhões. A CMO também divulgou uma nota sobre o remanejamento de emendas individuais dos deputados e senadores. Antes da emenda 126, elas tinham o mesmo valor para todos, de 19,7 milhões. Cada parlamentar podia apresentar até 25 emendas com esta soma, sendo que pelo menos a metade para a saúde. A emenda elevou esses valores por causa do fim das emendas de relator e criou uma regra permanente. A partir de agora, a cada ano, as emendas deverão corresponder a 2% da receita corrente líquida do ano anterior, sendo 0,45% para a Câmara e 1,55% para o Senado. Como os senadores são 81 e os deputados 513, os valores individuais ficaram em 59 milhões e 32,1 milhões, respectivamente. Como não havia tempo para remanejar as emendas apresentadas, elas foram elevadas proporcionalmente. Mas, assim que o Executivo sancionar o orçamento, deverá ser aberto um período para essas mudanças pelo próprio governo. As regras incluídas no projeto do orçamento permitem que o parlamentar crie novas emendas sem ter que cancelar outras, como ocorreu em anos anteriores. E, principalmente, para fazer o remanejamento, não será necessário que o Executivo sinalize impedimentos técnicos para a execução das emendas já aprovadas. Todos os parlamentares poderão remanejar recursos, inclusive os não reeleitos. Auxílio Brasil impacta a economia de quase 2.000 municípios como uma das maiores fontes de renda. O principal benefício a pessoas em situação de vulnerabilidade social no país, o Auxílio Brasil, que deverá ser renomeado como Bolsa Família pelo novo governo, tem uma participação relevante na vida econômica das cidades brasileiras. Em 1.861 cidades brasileiras, essa realidade é ainda mais visível. Nelas, o valor recebido pelos beneficiários equivale a 20% ou mais do total recebido pelo município em transferências federais. E em 27 cidades, o valor recebido via auxílio equivale a mais da metade do total transferido. De janeiro a outubro de 2022, o valor total enviado aos beneficiários foi de 53 bilhões de reais, equivalente a 18% do total transferido diretamente pelo governo federal aos municípios no mesmo período. O auxílio é importante para a economia local porque é uma das principais fontes de renda das cidades ao lado do ISS, o Imposto sobre Serviços. O impacto é ainda maior nos municípios pequenos, onde a arrecadação do tributo é insuficiente para dar conta dos gastos. As cidades de Nova Iguaçu e Belford Roxo, ambas na região metropolitana do Rio de Janeiro, são os maiores exemplos desse fenômeno. Em Belford Roxo, de janeiro a julho de 2022, os beneficiários do Auxílio Brasil receberam mais de 366 milhões de reais. Já o município recebeu 480 milhões 206 mil reais em verbas federais. Ou seja, o auxílio equivale a 76% do total transferido do governo federal ao município. Já em Nova Iguaçu, em 10 meses, foram quase 214 milhões pagos em Auxílio Brasil e 293 milhões 255 mil em verbas federais repassadas aos municípios. As duas cidades fluminenses aparecem com destaque entre os municípios com mais beneficiários do Auxílio Brasil no país. Mas o Nordeste é, de longe, a região com o maior número dessas 1.861 cidades em que o auxílio equivale a 20% ou mais do total recebido. Das 1.793 cidades da região, 1.336 estão nessa situação, 75% do total. O Norte é a segunda região com maior incidência, são 214 cidades que equivalem a 48% do total de municípios. Depois aparecem o Sudeste, com 238 cidades, ou 14%, Centro-Oeste, com 40 cidades, 9%, e Sul, com 33 cidades, 3%. Em setembro de 2022, o Auxílio Brasil atingiu um pico de importância quando comparado com o valor transferido pelo governo federal aos municípios. Foram 8 milhões via auxílio, ante 25 milhões de transferências aos municípios. No dado mais recente de outubro,
o total do auxílio foi de 8 milhões ante 28 milhões das transferências diretas aos municípios. Há dois tipos de repasse do governo federal para os municípios: os obrigatórios automáticos e os voluntários. O primeiro consiste em percentuais fixos da arrecadação de determinados tributos, como o imposto de renda e o IPI. Esses valores são elevados e têm subido ao longo dos anos. Já o outro tipo são as transferências voluntárias, aquelas que são decididas pelas áreas setoriais dos ministérios do governo central e dependem de negociação política. Por conta dessas negociações no Congresso, surgiram as pressões regionais para receber essas transferências. Elas variam e cada uma tem uma finalidade diferente. Para entender com precisão a importância desses repasses para os municípios, é preciso dissecar as fontes de receita de cada um deles, para além das transferências feitas pelo governo federal. Mas, mesmo sem esses dados esmiuçados, é possível afirmar que em cidades pequenas e com arrecadação baixa, essa entrada de dinheiro na mão das pessoas pelo auxílio representa uma injeção de demanda. Significa que tem mais pessoas aptas a comprar, pagar, consumir e, portanto, mais dinheiro circulando. Essa junção estimula a economia do local. Saque aniversário do FGTS de 2023 já está disponível. Os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aos poucos começam a ter acesso à cota de 2023. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Aproximadamente 1,3 milhão de cotistas nascidos em janeiro já podiam fazer o saque desde a última segunda-feira, dia 2. O saque aniversário do FGTS é uma modalidade de saque dos valores acumulados no fundo pelos trabalhadores e está disponível para todos os trabalhadores com conta ativa desde julho de 2021. Ao retirar uma parcela do FGTS a cada ano, o trabalhador deixará de receber o valor depositado pela empresa caso seja demitido sem justa causa. O pagamento da multa de 40% nessas situações está mantido. As demais possibilidades de saque do FGTS, como compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves, não são afetadas pelo saque aniversário. A qualquer momento, o trabalhador pode desistir do saque aniversário e voltar para a modalidade tradicional, o saque-rescisão, que só permite a retirada em casos especiais, como demissão sem justa causa, aposentadoria, doença grave ou compra de imóveis. A decisão, porém, exige cuidado. Ao voltar para o saque tradicional, o trabalhador ficará 2 anos sem poder sacar o saldo da conta do FGTS, mesmo em caso de demissão. Se for dispensado, receberá apenas a multa de 40%. O valor que o trabalhador que aderiu ao saque aniversário tem direito de retirar a cada ano depende do saldo em cada conta do FGTS. Para contas com saldo de até R$ 500, poderá ser retirado 50% do total. A partir daí, o percentual cai, mas será pago um valor fixo adicional que aumenta conforme o saldo total. No site do Portal Convênios você confere o calendário completo para o saque em 2023 e os detalhes sobre como os valores são calculados. Acesse portalconvênios.com. Veja os municípios com perdas de coeficiente do FPM 2023 após a prévia do censo do IBGE. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, é um importante mecanismo de distribuição de recursos financeiros do governo federal para os municípios brasileiros. O FPM é composto por uma parcela fixa e uma parcela variável, que é calculada com base em uma série de fatores, incluindo o censo populacional realizado pelo IBGE. Quando o censo revela uma diminuição da população em determinado município, isso pode levar a uma redução dos recursos recebidos pelo FPM, já que a parcela variável é calculada com base na população. Isso pode ter um impacto significativo na capacidade dos municípios de realizar investimentos em infraestrutura, serviços públicos e outras áreas importantes para o bem-estar de sua população. Além da diminuição da população, outros fatores também podem levar a perdas no FPM para os municípios, como a queda na arrecadação de impostos ou a diminuição da participação do município na arrecadação de impostos estaduais e federais.
Para minimizar o impacto dessas perdas, os municípios podem buscar alternativas de financiamento, como recursos de convênios com os estados e a União, empréstimos em bancos de fomento ou parcerias público-privadas, e também podem buscar formas de aumentar sua arrecadação própria, como aumentando a eficiência na cobrança de impostos e taxas. Dessa forma, é importante que os municípios estejam atentos aos dados do censo e às possíveis mudanças nos repasses do FPM, a fim de se planejarem e se adequarem às novas condições. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, fez um levantamento do número de municípios que constam em queda do coeficiente do FPM após a prévia do censo divulgada pelo IBGE. Segundo dados da instituição divulgados em 5 de dezembro, são 863 cidades perdendo recursos do fundo por redução de coeficiente. No entanto, desses, 702 municípios poderiam ter a perda evitada caso fosse respeitada a Lei Complementar 165 de 2019. A CNM, que enviou o ofício ao TCU pedindo revisão da decisão normativa, reforça que censo parcial não é censo concluído. Portanto, eventuais perdas de coeficiente do fundo só deveriam ocorrer a partir de 2024, uma vez que o IBGE só entregará o censo 2022 no primeiro trimestre de 2023. Assim, a CNM entende que o tribunal deveria ter considerado o congelamento de perdas da LC 165 de 2019. Para conferir o levantamento completo realizado pelos técnicos da Confederação Nacional de Municípios, acesse a notícia no portal Convênios. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!